O que me arrancou do sono não foi um barulho. Não foi o canto de um pássaro, nem o alarme que, naquele dia, sequer tinha tocado. Foi dor. Uma dor aguda, crua, que começou na raiz do cabelo e percorreu cada nervo do meu corpo. Abri os olhos, mas a escuridão ainda dominava o quarto, exceto por um feixe de luz esbranquiçada escapando pela fresta da janela. Demorei um segundo para entender, alguém estava me puxando. E, quando a névoa do sono se dissipou, percebi que não era alguém. Era ela. A mão da minha irmã estava enroscada no meu cabelo como uma garra. Não puxava apenas, torcia, arrancava, quase como se quisesse levar junto o couro cabeludo. Senti a pressão na nuca, a cabeça sendo forçada para trás, e o coração disparou num ritmo desordenado. Acha que vai ser feliz casando antes de mim? A voz dela cortou o ar. Não era apenas raiva. Era um ódio antigo, guardado em camadas que eu conhecia desde criança. Antes que eu pudesse respirar, a primeira bofetada veio. Um estalo seco, alto demais para aquele silêncio da madrugada. Minha visão tremeu. O lado direito do meu rosto ardeu como se tivesse sido mergulhado em fogo, e o gosto metálico do sangue se espalhou pela boca. Não era a primeira vez que ela me batia. Mas havia algo diferente naquele momento. A força dela não vinha só dos músculos, vinha de um rancor que parecia não caber mais dentro dela. Eu sabia que ela falava do meu casamento. Estava marcado para dali a 3 meses, e, pela primeira vez, um evento me parecia mais comentado do que qualquer festa dela. Isso a consumia. Mas, no fundo, aquela pergunta carregava mais do que inveja, carregava anos de comparação, humilhações e uma disputa silenciosa que ela sempre acreditou estar vencendo. Eu não culpo se é desprezada por todos, respondi, com a voz baixa, mas firme. Não disse para provocar. Disse porque era verdade. E a verdade, com ela, sempre foi combustível para incendiar ainda mais sua fúria. Os olhos dela se arregalaram, as pupilas dilatadas como se algo tivesse rompido dentro dela. Então, em um movimento rápido e sem aviso, me arrastou pelo braço até a janela. A madeira rangeu quando ela abriu de um golpe. O ar frio da manhã entrou como um corte. Lá fora, o quintal ainda estava coberto por uma fina camada de orvalho, e o mundo parecia distante, quase silencioso. Mas, na minha cabeça, o barulho era ensurdecedor, o som do meu coração, da minha respiração acelerada, do medo crescendo e tomando conta de cada músculo. Eu vou te jogar daqui. Ela gritou, a voz embargada pela fúria. Olhei para baixo. Não era tão alto quanto um prédio, mas alto o suficiente para machucar. Alto o suficiente para quebrar ossos. Alto o suficiente para que, se eu caísse de mau jeito, não houvesse volta. Por um segundo, imaginei a cena. Meu corpo no chão, o frio se infiltrando na pele, e o rosto dela olhando de cima, satisfeito. Não seria a primeira vez que ela se alimentaria da minha dor. Mas, junto com essa imagem, veio outra, e eu, pequena, caída na calçada, depois de ter sido empurrada por ela na rua. Lembro do sangue escorrendo pelo joelho, do vestido rasgado, e da voz da minha mãe dizendo, não faça drama, você provocou. Lembro de como levantei sozinha, mesmo com as pernas tremendo, e limpei o próprio sangue com as mãos. Eu sabia que, se ela me jogasse, não haveria mão alguma para me segurar. E então, o som. A maçaneta girando. A porta se abrindo com um estalo. O rosto dela se virou para a entrada, os dedos ainda cravados no meu braço. Eu senti a pressão diminuir só um pouco, o suficiente para que meu corpo respirasse. Aquela porta não abria sozinha. E quem estava prestes a entrar, não veio por acaso. Eu só não sabia, ainda, que a pessoa do outro lado mudaria tudo e não de uma forma fácil ou confortável. A porta se abriu devagar, como se quem estivesse do outro lado tivesse medo de interromper algo. A luz do corredor entrou primeiro, alongando a sombra da minha irmã no chão, distorcendo sua figura como se fosse um monstro prestes a engolir o quarto inteiro. E então, a silhueta apareceu. Era minha mãe. Ela estava de robe, o cabelo preso de qualquer jeito e aquele mesmo olhar que eu conhecia desde sempre, não o de preocupação, mas o de avaliação. O olhar de quem está decidindo se a cena diante dela é um problema, ou um espetáculo. Por um segundo, pensei que ela fosse dizer para minha irmã soltar meu braço. Pensei que, talvez, alguma centelha de instinto materno surgisse.
Mas ela apenas cruzou os braços, encostou-se ao batente e soltou um suspiro que mais parecia impaciência. O que está acontecendo agora? Perguntou, como se estivéssemos interrompendo o sono dela por um motivo banal. Minha irmã me empurrou contra a parede, soltando meu cabelo como se fosse um pedaço de pano sem valor. Virou-se para minha mãe e respondeu com a voz trêmula, mas carregada de teatralidade. Ela me provocou. Está rindo da minha cara porque vai casar antes de mim? O silêncio que veio depois não foi de choque. Foi o silêncio que antecede o veredito. Minha mãe desviou o olhar de minha irmã para mim, e vi nos olhos dela a sentença sendo formada. E não tem razão para rir? Ela disse, com um tom que parecia querer afiar cada palavra antes de lançá-la. Você sabe muito bem que não nasceu para ter nada antes dela. Engoli em seco. A frase bateu mais fundo do que qualquer tapa poderia bater. A vida toda, minha mãe me deixou claro que existia uma ordem naquela casa, minha irmã primeiro, eu depois. Sempre foi assim, nos presentes, nos elogios, nas oportunidades. Eu cresci aprendendo a esperar, mesmo quando o que sobrava para mim era apenas o que ninguém mais queria. E ali estava ela, confirmando diante de nós duas que nada havia mudado. Você devia agradecer por ainda estar sob este teto, continuou, como se não fosse o suficiente me ver com o rosto latejando e os olhos marejados. Ao invés de provocar sua irmã, deveria ajudá-la a encontrar alguém que a queira. Minha irmã sorriu de lado, um sorriso lento, satisfeito, que subia como fumaça. E então, aproximou-se de mim de novo, como quem se prepara para o golpe final. Viu? Até mamãe sabe que ninguém gosta de você. Senti meu corpo inteiro esquentar. Não de vergonha, essa já tinha virado uma companheira antiga. Era outra coisa. Algo mais profundo, que vibrava sob a pele. Foi quando percebi, elas não estavam ali para resolver nada. Estavam ali para se alimentar disso. Do meu desconforto. Da minha impotência. Minha mãe se virou para sair, como se a cena estivesse encerrada. Antes de cruzar a porta, ainda lançou por cima do ombro. Arrume-se. Vamos ter visita hoje à noite. E se ousar estragar qualquer coisa, vai se arrepender. Quando a porta se fechou, minha irmã soltou uma última risada curta, quase infantil, e saiu atrás dela. Fiquei sozinha, no silêncio pesado que ficou no quarto. Encostei a testa na parede fria, tentando controlar a respiração. O ar parecia mais denso, como se cada inspiração exigisse esforço demais. Naquele instante, uma verdade simples se formou dentro de mim, não havia salvação vindo de fora. Não haveria ninguém para me defender. Se eu quisesse sobreviver àquela casa e, mais do que isso, sair dela inteira, teria que criar o meu próprio caminho. E não seria rápido. Nem fácil. Mas a partir daquele dia, comecei a planejar. O dia passou arrastado, cada minuto mais pesado que o anterior. Depois daquela manhã, minha irmã evitou cruzar meu caminho, mas não por falta de vontade de me atacar novamente. Era porque estava ocupada demais se arrumando para a visita da noite. A casa inteira estava em movimento. O som dos talheres sendo polidos, a panela de pressão chiando na cozinha, o cheiro forte de carne assando se espalhando pelo corredor. Tudo meticulosamente preparado para impressionar, menos no que me dizia respeito. Minha mãe não me disse quem viria. Apenas deixou um vestido em cima da minha cama, um modelo que parecia escolhido de propósito para me ridicularizar. Tecido áspero, cor indefinida, costuras frouxas. Uma roupa que não se usaria nem para sair ao mercado. É o que tem para você, ela disse, ao me ver segurando a peça com expressão neutra. Melhor do que ir com o que costuma usar. Olhei para o vestido, depois para ela, e percebi que esperava me ver implorar por outra opção. Mas não lhe dei o prazer. Apenas coloquei a peça no armário e fiquei em silêncio. Quando o sol começou a se esconder, os primeiros carros pararam em frente à casa. O som das portas batendo ecoou pelo quintal, seguido de vozes animadas. Fiquei no meu quarto por alguns minutos, respirando fundo, até que ouvi a voz da minha mãe me chamando pelo nome. Desci as escadas e encontrei a sala cheia. 4 convidados, todos bem vestidos, sentados confortavelmente no sofá. Entre eles, um homem de meia idade que olhou para mim como se estivesse avaliando um produto na vitrine. Ao lado dele,
uma mulher magra com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Essa é a minha filha mais velha, minha mãe anunciou, fazendo um gesto para que eu me aproximasse. Mas não reparem, ela nunca foi muito de se destacar. O riso contido dos convidados soou como uma faca deslizando pelo vidro. Pelo menos está de vestido hoje, acrescentou minha irmã, erguendo a taça de vinho. Normalmente, ela parece bem, melhor não dizer. Os olhares se voltaram para mim, esperando reação. Eu sabia que qualquer palavra, qualquer alteração no tom de voz, seria usada contra mim. Então, respirei e apenas sorri, um sorriso controlado, quase ensaiado. Durante o jantar, as conversas se alternaram entre histórias de viagens e planos de negócios, assuntos nos quais eu não era incluída. Cada vez que tentava participar, alguém mudava o rumo da conversa. Minha mãe e minha irmã se revezavam em pequenas piadas sobre mim, minha suposta falta de habilidade, minha vida sem rumo, até mesmo sobre o meu casamento, insinuando que seria um fracasso antes de começar. Eu mastigava devagar, o sabor da comida misturado ao amargor da humilhação. Mas, no meio daquilo, algo mudou. Quando os convidados começaram a falar sobre uma viagem que planejavam para a cidade onde eu havia trabalhado por um ano, notei como se interessavam por detalhes práticos. Eles não sabiam, mas eu conhecia cada rua, cada restaurante, cada atalho. Enquanto minha mãe falava de forma genérica, errando nomes e lugares, mantive a compostura e fui corrigindo suavemente e sem ironia, sem ataque. Apenas com precisão. Aos poucos, percebi que os convidados começavam a me dirigir perguntas diretamente, ignorando as interrupções da minha irmã. Isso fez a expressão dela mudar. O sorriso se contraiu. O copo de vinho, antes apoiado com leveza, passou a ser segurado com força. Eu sabia que não era uma vitória, ainda. Mas era um lembrete, eu tinha algo que elas não podiam me tirar: conhecimento, experiência e a capacidade de agir com estratégia. Quando a sobremesa foi servida, minha mãe fez questão de colocar apenas um pedaço pequeno no meu prato, rindo. Ela não precisa de muito. Respondi apenas com um obrigada suave. Mas por dentro, estava registrando cada gesto, cada palavra, como quem anota num caderno invisível. Um dia, cada detalhe serviria. Naquela noite, enquanto lavava a louça sozinha, porque, obviamente, me deixaram com essa tarefa, vi pelo reflexo da janela minha irmã conversando ao telefone, rindo alto e contando alguma versão distorcida do que tinha acontecido. Guardei o prato final, enxuguei as mãos e subi para o quarto. Lá, sentei na beira da cama e comecei a escrever. Não cartas de desabafo, mas um mapa. Um plano. Eu não sabia exatamente como ainda, mas tinha certeza de que, quando a hora chegasse, nada do que fariam contra mim ficaria impune. Os dias seguintes ao jantar foram um eco incômodo do que já era rotina naquela casa. Acordar cedo, não porque eu quisesse, mas porque minha irmã fazia questão de bater a porta do quarto ao passar, como se fosse o sino de um alarme pessoal. Às vezes, me chamava apenas para mandar buscar um copo d'água. Outras, para me lembrar que eu a não servia para nada além de obedecer. Minha mãe também mantinha seu ritual de pequenas punhaladas verbais. Um dia você vai agradecer por ter onde morar, dizia, enquanto passava café, como se a frase fosse um ato de bondade. Mas eu sabia que aquilo não era cuidado. Era um lembrete diário de que, para elas, eu estava ali por falta de opções. Só que, nesse ponto, algo já tinha mudado dentro de mim. Eu não estava mais apenas sobrevivendo àquele ambiente. Eu estava observando. Calculando. Esperando. Foi assim que, 3 semanas depois do jantar, aceitei um trabalho no depósito de materiais de construção que ficava a 40 minutos de casa. O salário não era alto, e o serviço não tinha nenhum prestígio. Mas eu enxergava além. Enquanto minha mãe revirava os olhos e minha irmã gargalhava dizendo que eu ia carregar saco de cimento igual a um peão, eu já sabia o que estava ganhando: acesso a informações que elas nunca teriam. No depósito, aprendi a diferenciar madeira só pelo cheiro, a calcular medidas de tijolos sem precisar de trena, a reconhecer a qualidade de um lote de azulejos pelo peso e pelo som que fazia ao bater. Conheci engenheiros, mestres de obras, donos de pequenas construtoras. Descobri quais fornecedores eram confiáveis e quais inflavam preços. E eu anotava tudo.
À noite, deitada no quarto enquanto elas assistiam TV na sala, escrevia no meu caderno escondido dentro de uma caixa de sapatos, nomes, contatos, dicas, preços, falhas comuns em contratos. Aquele caderno começou a se tornar um mapa. Enquanto isso, eu economizava. Nada de roupas novas, nada de saídas caras, nada de compras por impulso. Até os sapatos que usei para ir ao trabalho no primeiro dia eram os mesmos que eu tinha desde o ensino médio, remendados com cola nas laterais. Meu casamento, que estava marcado para o final do ano, foi adiado. O motivo foi real: meu noivo perdeu o emprego e precisava se reerguer. Mas, para minha mãe e minha irmã, aquilo foi ouro puro para me atacar. Ele está apenas acordando para a vida, disse minha mãe, como quem anuncia uma verdade incontestável. Se ele tiver juízo, some antes de ter que te sustentar, completou minha irmã, com aquele sorriso de quem espera ver a outra quebrar. Elas esperavam que eu chorasse, que discutisse, que perdesse o controle. Mas eu só pensava: quanto mais vocês me empurram para baixo, mais eu junto força para subir. Depois de um ano no depósito, o primeiro sinal concreto de que meu esforço estava sendo notado apareceu. Um engenheiro com quem eu conversava quase todos os dias me chamou de lado. Disse que admirava minha paciência com números e meu cuidado ao lidar com clientes difíceis. Ele precisava de alguém para cuidar da parte administrativa de uma obra que estava começando. Aceitei. O salário dobrou. Mas mais importante que o dinheiro foi o que aprendi naquele trabalho: cronogramas, licenciamento, negociação com fornecedores, análise de contratos. Eu não apenas executava tarefas, absorvia conhecimento como quem bebe água no deserto. Foi ali que comecei a compreender que podia fazer muito mais do que trabalhar para os outros. Eu podia construir algo meu. Só que, para isso, precisava de tempo, discrição e muito mais dinheiro guardado. Continuei economizando. Abri uma conta em outro banco, em outra cidade, e nunca mencionei isso em casa. Se me perguntavam sobre o salário, respondia que a mal dava para pagar o transporte. Elas acreditavam, e quanto menos soubessem, melhor. Enquanto isso, as humilhações continuavam. Houve um dia em que, ao voltar do trabalho coberta de poeira, encontrei minhas roupas no chão do corredor. Minha irmã disse que tinha limpado o armário para ver se encontrava algo decente e jogou fora metade das minhas peças. Minha mãe riu. Eu não chorei. Juntei tudo em silêncio e dobrei de novo. Foram 3 anos assim. 3 anos em que, para quem olhava de fora, eu estava estagnada. Mas, por dentro, eu estava construindo um alicerce sólido. Quando o 3º ano terminou, eu tinha o suficiente para dar entrada em uma propriedade e ainda manter uma reserva para reformas. E, mais importante, eu tinha um círculo de contatos que confiavam em mim. Foi numa tarde abafada, enquanto minha mãe discutia com minha irmã sobre qual vestido comprar para um casamento de uma amiga, que percebi. Eu já tinha tudo o que precisava. O que viria a seguir não seria apenas a minha saída daquela casa. Seria o começo do fim para a segurança e o controle que elas acreditavam ter sobre mim. E quando isso começasse, não haveria volta. O dia em que decidi que não haveria mais retorno começou como qualquer outro naquela casa. Minha mãe estava na cozinha, reclamando do preço dos mantimentos, como se fosse culpa minha. Minha irmã, no sofá, pintava as unhas enquanto falava alto ao telefone, contando para alguém sobre uma festa chique na qual, obviamente, eu não estaria convidada. Mas, por dentro, eu já estava em outro lugar. Tudo que eu havia aprendido e guardado nos últimos 3 anos estava pronto para sair do papel. Naquela semana, um dos empreiteiros que eu conhecia me avisou sobre um pequeno prédio comercial à venda. Localização estratégica, preço bom porque o proprietário precisava se desfazer rápido. Peguei o ônibus no dia seguinte e fui ver o lugar. O imóvel estava desgastado, precisando de reformas urgentes. Para muitos, seria um problema. Para mim, era oportunidade pura. Usei o dinheiro guardado para a entrada e fechei o negócio. O restante foi financiado, mas com condições que eu já sabia que poderia cobrir facilmente. Passei 2 meses trabalhando no prédio, não apenas pagando profissionais, mas ajudando com a limpeza, pintura, pequenas instalações. Eu queria conhecer cada centímetro daquele espaço. Ao mesmo tempo, aproveitei meus contatos para encontrar inquilinos. Consegui alugar as salas antes mesmo de terminar a reforma.
O valor do aluguel já cobria o financiamento e ainda deixava lucro. Foi só quando o contrato do último inquilino foi assinado que percebi, eu não apenas tinha uma renda estável e independente. Eu tinha um lugar que, se quisesse, poderia vender por mais do que paguei. E o melhor. Tudo estava no meu nome, longe de qualquer influência da minha família. Mas sair daquela casa não era suficiente. Eu precisava que elas entendessem, sem qualquer dúvida, que o controle que achavam ter sobre mim havia acabado. Na semana seguinte, minha mãe e minha irmã planejaram um jantar de família. Não me convidaram, como sempre, mas deixaram escapar a data e a hora, talvez para que eu sentisse a exclusão. E foi exatamente isso que usei. No dia do jantar, cheguei antes dos convidados. Não toquei a campainha. Entrei. Elas estavam na cozinha, de costas para a porta. Quando me viram, ficaram paralisadas. Coloquei sobre a mesa um envelope. Dentro dele, havia cópias dos contratos de locação do prédio e uma foto dele, já reformado, com uma placa na fachada, propriedade de meu nome. Isso é o quê? Minha irmã perguntou, a voz tremendo. O meu começo, respondi, com calma. E o fim de vocês acharem que eu preciso de permissão para existir. Minha mãe tentou rir, mas o som saiu fraco. Ela sabia que aquilo não era um jogo. Sabia que, a partir dali, qualquer chantagem, qualquer ameaça de tirar o teto da minha cabeça não teria mais efeito. E por que está nos mostrando isso? Minha irmã insistiu. Porque quero que saibam antes de todo mundo. Vocês sempre acharam que estavam acima de mim. Quero que se lembrem desse momento quando perceberem que não tem mais poder nenhum sobre a minha vida. Deixei o envelope ali e saí antes que elas pudessem reagir. Nunca mais dormi naquela casa. A partir daquele dia, não houve ligações, mensagens ou convites falsos que me fizessem voltar. Elas tentaram algumas vezes, mas sempre com o mesmo tom de quem quer algo. E eu, com a mesma tranquilidade, recusei. Com o tempo, o prédio deu origem a outros investimentos. Continuei expandindo, comprando e reformando propriedades. Cada contrato fechado, cada lucro obtido, era um lembrete de que todo aquele desprezo e todas as humilhações tinham servido para me empurrar para longe delas e para cima. Nunca busquei que se arrependessem. Não queria lágrimas ou pedidos de desculpa. Queria apenas que soubessem que perderam. E, todos os dias, eu sabia que sabiam. Aqui chega o fim de mais uma bela história no canal. Até o próximo vídeo.